A jornada do empreendedorismo, ela vai exigir que você tenha apetite para o risco, tenha apetite para inovar, mudar. Se você é uma pessoa que gosta de fazer as coisas sempre do mesmo jeito, talvez empreender não seja para você. Começamos mais um Podclex. Esse é o podcast que nasceu para a gente trazer o CPF dos nossos sócios do Class Club, ao invés de só trazer o CNPJ deles, porque onde eles vão, eles falam da empresa deles, eles falam dos negócios deles, e a gente quer trazer aqui quem é essa pessoa por trás dessa empresa, desse grande negócio que traz milhões, mas também por trás tem uma pessoa que faz tudo com muito amor, com coração e tudo mais. Inclusive, hoje eu tô com uma convidada maravilhosa aqui, né? A gente vai contar muitas novidades para vocês, tem livro novo, olha, muita coisa boa, e eu queria que vocês aproveitasse agora no início desse episódio para você curtir, comentar e trazer também ali amigos, pessoas que você gosta muito para conhecer a história dessa mulher, que é um fenômeno e eu vou contar para vocês. Nossa convidada de hoje acredita que o seu óbvio é um milagre de alguém. Inclusive, no episódio anterior, a gente falou até sobre isso, como que às vezes a gente já faz as coisas tão naturalmente que a gente nem percebe que pro outro aquilo é extraordinário. A gente também vai falar disso aqui. Construir uma jornada justamente para mostrar como é isso na prática. Então, hoje a gente está com a especialista. Ela é psicóloga e fundadora da faculdade FEX Educação, pioneira e líder do maior movimento de pessoas e empresas com cursos reconhecidos oficialmente pelo MEC, e não é só no Brasil. É internacional essa mulher. Com vocês, Zora Viana. Muito obrigada, Lari. É um prazer estar aqui. Já fiquei tensa com essa apresentação, já aumenta a expectativa, né? Quando fala isso, eu já falo, é porque você é isso, entendeu? Então é maravilhoso participar de um podcast, porque você escuta, nossa, eu sou isso tudo, que Exato. Maravilhoso. Então agora eu posso contar pra vocês a minha Na história. voz de outra pessoa, né? Fica mais intenso, fica mais forte. Exatamente. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui já vão acompanhar. Depois a gente vai contar onde você acha a Zora, porque eu tenho certeza que tem conteúdo muito rico que vem dessa mulher. E para começar, Zora, eu sei que você lançou o livro agora, mas eu queria voltar lá no início. Tá bom. Quando começou a sua jornada empreendedora? Tá bom. O que foi o pontapé inicial para você falar assim, quero empreender? Olha, na verdade, o início do início foi quando eu comecei a vender trufa. Na época da faculdade ainda, eu já comecei a vender trufa, vendi trufa para fazer meu primeiro intercâmbio, depois para trocar de carro, depois para comprar meu primeiro imóvel. Quase fui empreender com chocolate, até que chegou um momento que eu falei, acho que eu vou dar uma chance para psicologia. E aí eu dei uma chance primeiro para psicologia e não voltei ainda a vender chocolate. Foi uma paixão. Foi uma paixão. Então, eu comecei a empreender depois de 7 anos no corporativo. Trabalhei 7 anos como treinadora comportamental e amava o que eu fazia. Só que eu comecei a sentir uma necessidade de fazer as coisas do meu jeito. Fazer as coisas no meu formato, com as minhas regras, no meu horário, mesmo que eu tivesse que trabalhar o dobro, mas eu comecei a sentir essa necessidade. E eu falo que esse tipo de conteúdo que nós fazemos, ele é tão importante porque foi um conteúdo assim que mudou a minha vida. Eu não sei se você é dessa época, né, pelo seu colágeno aí, mas tinha uma época na CBN que tinha as pílulas da CBN. E aí eram vários profissionais que faziam. E eu escutava muito no trânsito, porque eu, para quem não sabe a distância, mas eu rodava 30 quilômetros para ir para a última empresa que eu trabalhei. 30 para ir, 30 para voltar, porque eu morava na Zona Oeste de São Paulo e trabalhava lá em Santana de Parnaíba, né? E falar de São Paulo é trânsito, né? É trânsito. Pode ser do lado, Exato. mas você vai com Exato. antecedência. E a companhia de quem tá no trânsito é o rádio ou agora o Spotify. Na minha época, que, ainda era o rádio. Inclusive, vocês escutem o Podclex aí no carro de vocês, Exatamente. Viu? E aí, tinha uma pílula da CBN com o Max Geringer. Eu já estava um pouco inquieta, querendo fazer alguma coisa de maneira independente, só que alguém mandou uma mensagem assim para ele. Trabalhei 40 anos numa empresa. E do nada me mandaram embora. Estou arrasado. O que fazer? E aí foi muito interessante, porque ele fez uma analogia. Ele falou assim, olha... Uma empresa é como uma grande engrenagem. E você é uma peça. Se você é uma peça que começa a ficar mais lenta, que começa a atrapalhar a engrenagem, que começa a não performar da melhor forma, eles vão te substituir. Não importa se você tem 1 ano, 2 anos, 5 anos, 30 anos, 40 anos. A empresa não te deve nada. Toda vez que ela paga o seu salário, ela zerou o que ela devia para você, porque a gente trabalha para receber o nosso salário.
E aquilo foi muito importante para minha tomada de decisão, porque foi um clique, sabe? Assim, não foi por isso que eu tomei a decisão, mas parece que sempre tem uma gota, né, que cai e a gente tem um clique, então foi um clique importante. Só que eu fiz uma transição muito bem planejada e aí comecei a empreender. Isso é maravilhoso, né? Porque tem muita gente que às vezes escuta a gente e ou já é um empresário ou quer ser um empresário. Então, escutar a sua história é muito valioso porque ele se olha e ele fala assim: eu posso ser as horas do futuro. Sim. Porque é uma inspiração, né, pra muita Sim. gente. Eu sei que você sempre cuidou muito de mulheres também, enfim, né? De pessoas como um todo. Como que veio essa paixão por pessoas? Porque pelos chocolates a gente sabe que veio. Mas quando você trouxe isso pras pessoas, assim, sempre foi uma coisa que Sim. tinha no seu coração ou foi através do estudo que você viu o potencial que tem você investir em pessoas? Eu fiz psicologia, sou psicóloga, psicodramatista, neuropsicóloga, então eu sempre fui apaixonada por comportamento humano. E eu tive uma oportunidade muito boa, desde o começo da faculdade, eu já comecei a trabalhar como treinadora. Então eu aprendia na faculdade e aplicava nos treinamentos. Tinha muita autonomia, muita liberdade para aplicar nos treinamentos. Sempre tive chefes que me apoiaram muito e me deram essa autonomia. E muito também porque eu correspondia, né? A autonomia ela vem com o resultado. E eu fui me apaixonando, né, por pessoas, por desenvolvimento humano. A psicologia é um curso muito voltado para pessoas, naturalmente. E quando eu fiz psicodrama, aquilo, assim, foi uma flecha mesmo, assim, no meu coração, porque eu me apaixonei pelo desenvolvimento de pessoas e muito rápido eu comecei a me interessar por mentorias, coaching, pelo processo de amadurecimento e desenvolvimento pessoal antes do profissional, embora, né, eu goste muito do desenvolvimento profissional. Então, quando eu comecei a empreender, eu já comecei vendendo serviços de mentoria de carreira, de processos de coaching, de consultoria para treinamentos corporativos. Só que era eu, né? Eu não comecei com uma visão assim, vou montar um negócio. Eu não tinha essa mente, né? Eu comecei como autônoma mesmo, prestando os meus serviços. E meu plano era fazer a transição em 1 ano, acabei fazendo em 9 meses, porque eu consegui fazer essa virada. Trabalhava o dia todo no corporativo e à noite todos os dias e sábado. Então, foi uma virada intensa aí, mas que deu tudo certo. É verdade, né? E é muito de como você vai fazer as coisas, né? Tem muita gente fazendo transição de carreira que faz, eu não quero mais isso, e sai andando e não olha nem pra trás. Não pode. Qual dica que você dá pra alguém que às vezes tá nesse momento ali que as horas já esteve? O que você acha que é mais importante dela olhar neste momento? Olha, eu acredito muito que a gente precisa fazer um plano consciente e começar antes de decidir, sabe? Eu gosto muito da experiência. Vamos experimentar. Então, antes de fazer a transição, eu comecei a vender os meus serviços, eu comecei a fazer publicações no Instagram, né? Profissionais. Na época, gente, o Instagram não tinha vídeo, não tinha live, Era só foto, era né? só foto. O algoritmo entregava tudo, era maravilhoso. Era maravilhoso. Mas no dia 1, eu já fiz uma oferta. E hoje em dia, Lari, nem sei se a gente deveria entrar nisso, mas eu vou comentar. Porque eu acho que tem a ver com essa dica que você pediu. Tem muita gente ensinando você a produzir conteúdo sem vender. Começa a produzir conteúdo primeiro, sente a sua audiência e depois você vai vender. Quando você faz isso, você vai produzir um conteúdo aleatório. Então, desde o dia 1 que eu publiquei no Instagram, já tinha CTA, que a gente chama de Call to Action, né? Que é a chamada para ação, para venda. Então, eu tenho uma recomendação um pouquinho contrária, né? Primeiro, usar a internet para divulgar o que você sabe, o que você domina. Segundo, fazer chamadas para as pessoas entrarem em contato com você. Quer saber mais? Entre em contato comigo. Quer saber mais? Me manda um direct. Quer saber mais? Clica aqui. Então, fazer esse tipo de convite reforça o interesse das pessoas e ajuda você a começar a vender o seu conhecimento, né? Isso mudou a minha vida, mudou a vida de milhares de pessoas que fazem parte da Afex Educação.
Com certeza. E se você parar pra pensar, né? Todo mundo fala, a internet é a rua mais movimentada que tem. E se você passa por essa rua e não fala o que você faz, aí não tem como. Exatamente. Como é que as pessoas vão descobrir? Elas não vão, né? Então precisa fazer esse movimento e fazer um movimento consciente. Acho que se você, Zora, eu não tenho produto ainda, não devo começar? Começa, mas começa mais dirigido para o que você sabe. Eu vejo hoje em dia muita gente, Lari, com 10 anos, 20 anos de experiência no corporativo, aí vai fazer uma transição de carreira, vai falar de um assunto completamente diferente. Ao invés de aproveitar a bagagem do corporativo Exato. e começar a falar sobre isso. E que é algo que você já tem resultado, né? As pessoas Uhum. buscam o resultado, não tem como. Elas vão melhorar como pessoas no caminho. Na jornada elas crescem, é tudo maravilhoso. Mas para isso acontecer, elas estão buscando o resultado final ali, né? Exato. E quando a pessoa só busca também o resultado final, aí dá ruim, né? Porque ela não Também. aproveita a jornada. E Também. qual dica que você dá para quem precisa aproveitar a jornada e com todo o conhecimento que você tem de pessoas, qual que seria, assim, 3 dicas que você fala assim, para você aproveitar a jornada, você precisa disso aqui? A jornada de empreender? Isso. A jornada do empreendedorismo, ela vai exigir que você tenha apetite para o risco, tenha apetite para inovar, mudar, sabe? Se você é uma pessoa que gosta de fazer as coisas sempre do mesmo jeito, talvez empreender não seja para você e tá tudo bem, porque a gente precisa inovar, né? E uma recomendação, né? Se eu puder deixar uma recomendação, é você buscar validar rápido o seu produto. Eu vejo, Lari, muita gente que desiste de empreender, né? Porque fica tentando criar um produto para si mesmo. Ao invés de, qual é o problema no mundo que eu sou capaz de resolver e que as pessoas estão dispostas a pagar por ele? Menos ego e mais solução, sabe? Solução de problemas, porque no fundo é sobre isso. Às vezes a gente fica querendo desenhar o produto perfeito. Eu vejo muito isso na FEX, a gente lida com isso todos os dias, né? A empresa ou a pessoa chega, não, porque a gente quer um treinamento, ou uma pós, ou um MBA, assim, assado, tá bom, mas o que as pessoas estão precisando? O que as pessoas estão querendo, né? Qual que é a solução que as pessoas estão buscando? Vamos falar sobre isso primeiro? Depois a gente põe o seu tempero, mas vamos voltar pro problema real das pessoas. Então, acho que esse é um pontinho importante, né? Porque senão vira uma utopia, né? A pessoa Exato. acha, nossa, todo mundo quer saber sobre isso. Igual as pessoas falam, né? Na internet tá tudo saturado. Não tá saturado. Se você faz o seu de forma profissional, não tá saturado, porque as pessoas vão continuar comprando de você, né? O dinheiro tá na mão das pessoas, ele só vai mudando de mão. E tomara que ele vá pra sua, né? E a gente tem uma ideia de saturado porque a gente começa a falar daquele tema, então o algoritmo começa a entregar muita gente daquele tema. Mas existem milhares de outras bolhas, né? Você só entrou numa bolha dentro do teu tema. Então, assim, acho que existe muito mais gente produzindo conteúdo do que existia antigamente. Isso é um fato, né? Mas pessoas tomaram essa dose de coragem. Isso, exato. Mas entre isso, ser uma concorrência relevante, hoje mesmo eu fiz um stories no Instagram falando, pessoal, se vocês querem ter produtos de educação de alto valor, tem que falar com o cliente, tem que fazer olho no olho. Você não vai vender um produto de 20 mil, 30 mil reais com clique aqui agora, entendeu? Não é assim que funciona, né? Tem que ter o movimento do olho no olho. Às vezes você tem que descer para a operação. Deixa eu falar com o lead que está chegando para ver como é que porque isso acontece comigo, né? Eu faço muito esse movimento de voltar para a operação, porque às vezes a gente fica ali na gestão e vai perdendo o contato com quem tá na ponta. Como né? diz o Caio, você perde o cheiro de rua. Né? Exato. Porque você tem que saber o que tá acontecendo na base. Exato. Tanto que hoje mesmo eu fiz uma reunião de venda de um produto que eu não sento mais para vender. Hoje eu negocio mais com empresas, eu não negocio com pessoas. Só que eu pedi para agendar uma comigo e eu percebi a precificação errada. Falei, gente, esse preço não tá legal. Tem que ajustar o preço. Na hora que fala, o preço tem que ser gostoso de falar. E esse preço tá esquisito. Eu falei, corrige o preço. Então, é o tipo de coisa que se você não se mantiver conectado com o seu cliente, com as pessoas que estão interessadas, você vai perder.
Com certeza. É. E isso é muito a cabeça do dono tá ali, né? É. E eu sei que você treina muitas pessoas. Como que você treina o seu time, Uhum. né? Pra ter aquela cabeça de dono, para as pessoas estarem junto com você num único Uhum. propósito. Sim. Eu gosto muito de explicar o racional por trás das decisões, porque nunca é sobre a decisão, mas é sobre qual foi o raciocínio que você fez para chegar naquela conclusão. Por que que às vezes a cabeça do dono enxergou uma coisa que o time não enxergou? Por conta do repertório. O repertório do dono não é o mesmo repertório do time. Então eu gosto muito de compartilhar com o meu time o racional por trás das coisas, né? Acho que por conta dessa experiência com treinamento também, né? Sempre me exercitando muito para ser mais didática. Então eu gosto muito de fazer esse racional. Eu tenho um encontro, até conto isso no livro, eu tenho um encontro mensal que a gente chama de Energy Facts, que é para uma injeção de energia no time. Nós temos o Facts Team mensal também, que é mais para resultados e para onde estamos indo, né? Que na rotina do Scrum a gente chama da mensal, né? Da reunião mensal que a gente faz. Tenho pontos semanais com a liderança, né? E tenho pontos quinzenais com os diretores. Então, essa é uma rotina que eu faço muita questão e todo departamento novo que começa na empresa, eu desço. Eu desço para lá para fazer rotina, faço daily com eles por um período, mesmo acompanhando o líder imediato, porque nunca sou eu, né? Mas eu desço, faço o movimento, porque isso faz muita diferença na hora do crescimento do próprio departamento mesmo, sabe? Então, o que eu percebo muito de diferencial para deixar para o pessoal que está acompanhando é explicar o que está por trás da decisão, não é a decisão. E feedback. Gente, eu corrijo todo dia, o dia inteiro. Se eu vir alguma coisa, eu falo, isso não tá bom. Isso pode ficar melhor. Vamos refinar isso, vamos melhorar isso. Elogio também, até preciso elogiar mais, né? Porque eu fico tão em alerta, assim, corrigindo as coisas, que os elogios eu deixo passar um pouco. Então, é um ponto que eu tenho que melhorar, sabe? Mas, assim, de maneira resumida, é isso que eu faço. Maravilhosa. É muito bom te ouvir, porque eu acho que você treina tanto pessoas que você vai trazendo as coisas, parece uma clareza, assim, que a gente vai Já acompanhando. fala em tópicos, né? Não, maravilhosa, eu amei isso. E é muito legal de ver, porque um líder que é líder de fato, ele desce, ele acompanha, ele fala, e é muito diferente, né? Uma pessoa que acabou de iniciar ali num departamento na sua empresa, ela ouvir a visão da Zora, que é a cara do negócio, que é quem olhou para aquele negócio e falou assim, vou colocar tudo de mim aqui, né? Porque tem muito seu DNA lá. O que são 3 características da Zora que você acha que fazem a cultura da sua empresa ser uma cultura forte? Ai, meu Deus, que pergunta difícil, mas vamos lá, porque cultura é o que não é dito, né? Se eu falar os valores da empresa, mas vamos para o que não é dito. Eu acho que o meu time e a Facts Educação é muito voltada para resolver problemas. Então, eu sempre falo para o time comercial, gente, começou a aparecer uma demanda de serviço que a gente não presta, que não tem no nosso portfólio, mas apareceu uma vez, apareceu 2, apareceram 3. Fala, sinaliza, porque é uma necessidade que está acontecendo, que o cliente está pedindo, e se você não trouxer, a gente não vai adivinhar, né? Então, essa cultura de, vamos criar a solução, o cliente quer isso, tá no nosso escopo, a gente domina isso, vamos criar. Não dominamos, mas temos parceiros que dominam, vamos fazer uma parceria e entregar junto. Então, isso é um DNA muito meu e que eu sinto que faz parte da rotina, assim, da empresa. Às vezes a gente até cria coisa demais pro cliente, que tem que, segura, porque nos entregáveis não tá considerando isso e esse produto não tem essa margem, né? Então, eu acho que tudo que é muito bom também pode ser muito ruim, né? Acho que essa é uma característica. A segunda característica é essa empatia com as pessoas, esse cuidado com as pessoas, né? Quem está por trás daquele CNPJ. Como a gente lida muito com CNPJ, eu sempre falo para eles, gente, a empresa é o nosso cliente, mas o gerente de RH é o primeiro cliente, né? O diretor de RH ou o dono, né? Porque a gente também vende para pequenas e médias empresas e muitas vezes a gente fala com o dono. Então, olhem mais para as pessoas, isso também é algo muito importante. E o terceiro é a inovação, né? A gente está sempre buscando o próximo goal, né? Qual que é o próximo goal que a gente vai trazer? Isso é uma coisa, inclusive, que eu aprendi muito aqui no Class Club. O Caio fala muito, às vezes o seu produto campeão, ele nem surgiu ainda. E é o produto campeão do ano.
E para mim isso é muito claro, eu tô sempre em busca desse campeão, sabe? Qual que é o produto campeão, porque... às vezes você já tem um, mas o outro pode ser melhor ainda. E você não enxergou ainda, então para mim isso é muito claro. Maravilhoso, adorei essas dicas. E você lida muito, muito com empresas, né? O que Sim. que hoje chega pra vocês, hora que... Às vezes tem um empresário que tá aqui. Ele nem sabia que ele precisava de você, mas se ele tá Sim. ouvindo até aqui, ele já sabe que ele precisa. Em geral isso acontece. Em geral acontece, né? Porque acha que já tá tudo rodando, já estamos Sim, faturando, mas sim. tudo que é bom é inimigo do ótimo. Sim. O ótimo, ele tá logo ali. Uhum. Qual que é um próximo passo, assim, pra uma empresa, ela olhar e falar assim, nossa, eu preciso de um treinamento pra minha equipe? E o que que você traz, assim, de treinamento que você tem de case, assim, que você pode falar assim, Lari, olha como mudou essa empresa. Tá, beleza. Olha, o primeiro passo, quando a gente pensa em desenvolvimento de pessoas, né, eu vejo muitas empresas chegam pra gente sem nenhuma estrutura de T&D. Que a gente, é uma sigla que o pessoal do corporativo usa para treinamento e desenvolvimento. Quando você não tem rituais e rotinas de T&D, por exemplo, uma vez eu visitei uma empresa que ela tinha 12 mil funcionários e quem treinava os colaboradores é o time de qualidade. Olha isso. Aí você imagina o time de qualidade, rígido, né? Porque tem que ser para trabalhar com qualidade, isso não é um defeito, isso é uma necessidade. Exato. A pessoa tem que estar onde ela brilha. Dando treinamento de integração, treinamento de onboarding, treinamento técnico inicial, né? Que nível de engajamento, conexão e desenvolvimento essas pessoas terão de médio e longo prazo? É muito baixo. Então, quando você pensa, quando começar T&D, quando você está com seu turnover, né, sua rotatividade alta, quando você entende que os seus processos, as pessoas não estão consultando, as pessoas não consultam, elas não vão consultar. Elas são de treinamento, não de cartilha de processo. As pessoas não vão sentar, a gente ficar lendo o processo. Não vai. Tem que transformar processo em treinamento. Até porque a correria do dia a dia, você tem que dar o resultado e como você, Exatamente, não funciona. Então, assim, acho que quando você começa a perceber esses sinais, alta rotatividade, erros frequentes, baixa performance, são sinais, toda hora precisa contratar mais gente. Precisa. Né? Será que não tem gente com baixa performance, fazendo coisas repetitivas, fazendo coisas que poderiam ser automatizadas, né? Enfim, então acho que são muitos sinais e normalmente as empresas elas procuram a gente para a estruturação desses treinamentos e cursos. Por quê? Uma das coisas que eu defendo muito é que esses treinamentos eles são únicos. Cada empresa tem um DNA. Eu poderia ter um portfólio de treinamentos. Eu até tenho alguns, tá? Mas eu acredito muito na personalização. E agora, com inteligência artificial, associado ao nosso know-how, né, de transformar experiência, processos em treinamentos, isso ficou muito poderoso. Né? A gente tornou isso muito acessível, tornou isso muito possível e ainda com um diferencial. Por sermos a única faculdade especializada em empresas aqui no Brasil, a gente conseguiu transformar esses treinamentos e cursos em cursos regulares, reconhecidos pelo MEC. Então, você emite um certificado oficial que tem uma validade para o diploma do seu colaborador, aumenta a sua percepção como marca empregadora, né? As começam nossa, deixa eu olhar aqui porque essa empresa investe no time. Essa empresa, né, eu posso fazer uma pós-graduação dentro da empresa. Então, tudo isso vai auxiliando também na retenção de talentos e na atração de novos talentos. Acaba sendo muito poderoso. Então, as empresas procuram a gente geralmente nesse timing de preciso organizar uma estrutura de T&D, por onde que eu começo? E aí a gente começa até chegar no topo, né, de universidade corporativa e um case que a gente compartilha muito, já saímos no Globo, na Forbes, né, em vários canais de comunicação relevantes, é o case da Embracon. Lá na Embracon, a gente construiu junto com eles a universidade corporativa. E dentro da universidade corporativa, nós temos produtos que foram desenvolvidos por nós e reconhecidos por nós. Então, para você ter uma ideia, a gente desenvolveu o tecnólogo, então um curso de graduação, gestão comercial com especialização em consórcio, para o time de vendas. Por quê? Porque existe vendedor de consórcio formado no mercado? Não existe. Então, eles estão formando o mercado deles. Isso é muito valioso, né? Para a empresa e para o colaborador. Muito. Extensões universitárias
né? Então, a escola de relacionamento deles já é uma extensão universitária. E nós temos o MBA em Liderança e Futuro do Trabalho. Tudo isso foi desenvolvido por nós, implementado lá dentro, e num momento em que eles estavam consolidando a universidade corporativa com uma redução, né, de 20% de turnover, que para a Embracon representou uma economia de milhões de reais por ano. Né? Nós já estamos juntos há 5 anos, mas todo ano tem turma nova lá, e seguimos crescendo e aumentando o resultado, porque eles acreditam muito em T&D, né? Então eles têm essa cultura de T&D. A diretora, a Brenda Donato, ela levanta muito a bandeira do T&D, e os donos, os presidentes, eles compram muito essa ideia. É uma empresa que tem essa visão. Então, é muito importante a gente entender que tudo tem que dar ROI dentro da empresa. É verdade. E T&D é uma das coisas que mais dá ROI quando você pensa no longo prazo. Maravilhoso. E até, como o nosso nicho aqui é muito de empresários que estão escutando, eu vejo que às vezes o cara que ele tá lá na salinha dele, fazendo dele e tudo mais, ele não vai ter essa visão, que é o primeiro passo você encontrar a Zora, porque é o que ela vai trazer para você. Sim. E talvez você já traga para ele essa personalização, que é justamente mostrar pro cara assim, olha, isso aqui é o que você queria, mas isso aqui é muito melhor para você. Sim. Já aconteceu vários casos assim com você, Já. de que você precisa falar assim, olha, isso aqui é o legal, mas isso aqui é muito mais legal pro seu funcionário? Sim. E todo mundo sai ganhando, né? Com Tem algum certeza. caso assim que você possa contar? Não precisa falar o nome da empresa, mas assim, nossa, foi muito melhor pra ele. Sim. Olha, acontece muito, por exemplo, as pessoas pedirem pra gente, vamos fazer um treinamento de liderança. Tá bom, só que um treinamento de liderança de 1 dia, 2 dias, é um treinamento que a pessoa vai reter 10%. Ela vai reter muito pouco. Por quê? Porque o processo de aprendizagem no presencial, ele é muito supérfluo. Não adianta, gente. O presencial, ele evapora, né? E aí, esse é o nosso desafio, porque o pessoal de empresa é anti-EAD, né? Só que no EAD, a pessoa ela consegue fazer no trânsito, ela consegue fazer sem se ausentar de casa. Então, às vezes tem empresa, por exemplo, que manda lá para uma instituição grande para fazer MBA. Aí tem que pagar deslocamento, paga isso, paga aquilo. E ainda a pessoa fica triste porque está saindo de casa. Né? Então... trazer um desconforto também para a pessoa. Exatamente. Então, já acontece muito isso. A empresa chega com demanda de treinamento de liderança. E aí a gente, vamos lá. Podemos fazer isso. Agora, deixa eu te mostrar. E se a gente fizer uma pós-graduação? Um programa de 6 meses, um programa de 1 ano, um programa que a gente pega a sua liderança, faz um raio-x no início, leva eles para um desafio, e lá no final a gente faz esse raio-x de novo, compare, você tem indicadores, o pessoal vai ter o diploma de pós-graduação para colocar no currículo, tá? Dentro da pós-graduação a gente pode colocar uma disciplina só sobre a cultura da sua empresa, porque isso é possível, né? Então a gente consegue fazer isso de maneira muito próxima do investimento que as pessoas fariam num T&D ou naquelas palestras, né? Chama para uma palestra de 2 horas, vai mudar o quê? Eu tenho uma opinião meio polêmica com palestra, tá? É bom nem começar a falar sobre isso aqui. Assunto delicado. Assunto delicado, mas assim, o que vai mudar, né? Uma palestra pensando em longevidade. Então, eu acredito, a gente faz muito esse movimento. E aí a gente mostra, a maioria das empresas consegue, pega o feeling ali e faz um ajuste e a gente implementa. Então, funciona muito e acontece geralmente nesse cenário. Pois é, então a pessoa que faz o MBA, que ela tem a longa duração, que o curso ele é pequeno comparado ao que ela vai ter de ganho na vida, né? Então ela faz aquele MBA, ela aprendeu, colocou em prática, e aí tem os treinamentos ali de 1 dia, 2 dias, que vocês também fazem, que é a pessoa assim, ó, você aprendeu isso tudo, mas olha aqui, na prática a gente também tem isso aqui, e dá aquela motivação, dá aquele entusiasmo, né? Que Sim. o funcionário também precisa. E como nós nascemos no digital, né, a FEX Educação é uma faculdade que nasceu no digital e foi pro tradicional, né? Eu até brinco que a gente é tradigital. Caminho inverso, né? A gente é tradigital, né? Que a gente uniu o tradicional com o digital. Os nossos MBAs, por exemplo, quando a gente personaliza, a gente sempre faz um mix de EAD com encontros de mentoria
e com Olha que estudos de legal. caso. Então, acaba ficando uma dinâmica muito interativa, muito conectada, sabe? Funciona muito bem, os alunos têm muita aderência, a nossa taxa de evasão é muito baixa dos nossos programas, então é muito positivo, vale E tem muito a aquele pena. acompanhamento também, né? Que a pessoa, o funcionário, ele tá ali pra se melhorar e ele acaba melhorando a empresa. Exatamente. Porque o profissional que ele é o resultado das coisas que ele vai melhorando internamente. Uhum. Ele pode ser uma capacidade técnica maravilhosa, mas se ele não tiver, por exemplo, gestão das emoções, ele já E perdeu. foi bom você falar isso, porque uma pós que é uma pós que a gente já tem pronta, mas que a gente personaliza se a empresa quiser, e que está saindo muito, é pós em saúde mental e estresse no trabalho. Por quê? Porque é uma pós-graduação voltada para a NR01, né, que é a nova regulamentação aí que vai sair. Já saiu, mas vai começar, tem uma data limite para as empresas começarem a pensar nos planos. E a gente desenvolveu uma pós-graduação para a liderança poder derramar esse conhecimento nos liderados. Então, você trabalha a saúde mental do colaborador ali na liderança e ele derrama, né, para a vida, para o time, para os liderados e começa a fazer trabalhos para continuar o desenvolvimento. Então, também é uma coisa muito poderosa, sabe? É um elemento muito poderoso de desenvolvimento que apoia a saúde mental do colaborador. Com certeza, isso faz diferença porque ele tá num lugar onde que ele quer entregar o máximo dele e se ele não estiver 100% bem, ele não vai conseguir. Exato. E aí eu queria que você contasse pra gente, porque a gente teve novidade, que é o livro. Sim. E a gente quer, porque assim, não é só, nada que a Zora faz é só aquilo ali, né? Ela vai no Traz Digital, mas ela também traz aqui um livro que tem uma novidade. Eu quero que ela conte pra vocês, primeiro, a história que você conta nesse livro, porque quem quiser comprar, a gente vai colocar aqui também um link pra você adquirir esse livro, fazer a leitura, e eu tenho certeza que você vai ter muitos insights, porque ele não é só um livro. Ele tem exercício, ele tem curso, ele tem outras línguas? Me conta. Na verdade, esse é meu primeiro livro 100% autoral, né? Já participei de outros livros, então levei 13 anos aí para vencer essa barreira aí de lançar meu próprio livro. E como nós já somos internacionais, nós decidimos fazer um movimento e lançá-lo bilíngue. Então, ele é um livro bilíngue. De um lado ele é em inglês, do outro lado é em português. Já dá uma provocação para o pessoal estudar inglês, né, gente? Porque tem que estudar, né, pelo menos mais 2 idiomas. Não é só inglês, tem que estudar mais inglês e mais um idioma de acordo com o seu planejamento, com a sua visão de longo prazo. E tem mais uma coisa, né, que não está tão visível aí, mas esse livro ele é reconhecido pelo MEC. Por quê? Porque eu transformei o livro num curso. Então, todo mundo que compra o livro já ganha acesso a um curso. Então, logo no início tem as informações para você apontar, tem um QR Code, acho que na terceira página. Não vou nem mostrar aqui, tem que comprar o livro, tá? Para ter você o QR Code. aponta porque, justamente pelo que eu falei, né? As pessoas não vão ler processos, mas elas vão participar de um treinamento. Então, o que eu fiz? Eu fiz o livro e decidi adicionar o curso para quem quer uma experiência diferente, uma experiência ensinada. Então, ao adquirir o livro, você já ganha automaticamente esse curso para você passar por um processo de revisão, porque nesse livro eu faço é quase um auto-coaching, né? Que é você fazer uma revisão, qual é a vida que você tem hoje, qual é a vida que você gostaria de ter antes de pensar no seu negócio, porque normalmente a gente começa a empreender, começa, né, a crescer profissionalmente e depois a gente fica tentando encaixar a vida no tempo que sobra, né? Então, o movimento que a gente precisa fazer é o contrário. É você primeiro desenhar qual é a vida dos seus sonhos nos próximos 10 anos. E como que eu faço para o meu negócio se encaixar nessa vida e começar a viver essa vida agora, né? Lógico que é uma construção, muita gente vai precisar contratar mais, diminuir um pouquinho a margem de lucro, né? Porque às vezes o pessoal não contrata, tem uma margem de lucro alta, só que você está pagando com o seu tempo, que é a moeda mais cara que você tem. Então, vale a pena, né? É um exercício aí para poder fazer. Então, um livro preparado com muito carinho, né? É uma reunião aí de muitas e muitas horas, né? Dando aula, mentoreando empresários, né? Prestando consultoria nas empresas para poder inspirar, né, as pessoas a fazerem uma revisão de vida e de carreira. Olha que legal. E é bom que essa provocação, ela já vem, né? Que se você lê o título em inglês, você já não entendeu, você já precisa fazer o inglês. Exato. Ou seja, exatamente. Ela já vem podia ter um provocando. cupom da WhatsApp Não aí, é? né? Pois é, vamos ver isso. Porque é muito legal, né? Que você
falar da vida, né? Hoje em dia as pessoas estão o Sim. tempo todo falando que a vida é corrida, e que a vida é isso, e que a vida é aquilo, e elas não param pra perceber que a vida que ela está escolhendo levar está corrida. E eu Aham. falo, né? Eu até brinco, né? Eu queria ter 148 horas no meu dia. Porque Sim. realmente hoje as coisas são muito rápidas, mas se você também não tiver um tempo pra você, até pra você ver a rota da sua vida, né? Esse é o Uhum. caminho que eu quero Uhum. seguir. Daqui a 30 anos eu tô satisfeita com esse resultado? Uhum. E aí é a pergunta que eu ia te fazer. Quando você começou essa jornada lá, depois de vender as trufas e tudo mais, né? Porque eu já vendi, gente, palha italiana no trabalho. Ó, Lá é no Rio de sucesso, Janeiro. né? Sucesso absoluto. Chegava sexta-feira, tinha 200 pedidos e não É, tinha mais como fazer, exato. né? E eu lembro que as pessoas falam, né? A pessoa que é empreendedora, ela começa vendendo uma coisa ou outra, de repente ela tem um super negócio Sim. e de repente ela tá aí construindo uma trajetória de sucesso. Hum. Quando você começou a falar de pessoas e trazer treinamentos e coaching, mentorias, você imaginava que ia ser esse sucesso que você é hoje? Não, eu não, eu queria dizer pra você que sim, que eu planejei tudo, que eu tinha toda a visão, mas não, eu não vi assim. Eu sou uma pessoa do curto prazo, eu não sou uma pessoa do longo prazo. Só que eu vou renovando os curtos prazos e por isso eu viro uma pessoa de longo prazo, entende? Então, eu gosto muito de mapear daqui 2 anos, daqui 2 anos, daqui 2 anos. Só que eu sou uma pessoa muito ambiciosa, então eu nunca tive medo de dobrar as minhas metas, né? De aumentar o meu resultado, de aumentar a minha régua e participar, inclusive, do Class Club subiu muito a minha régua em relação a isso. Eu lembro do primeiro encontro que eu precisei de pelo menos uns 2 meses para me recuperar, né, do primeiro Eu encontro. adoro escutar essas coisas, Não, entendeu? juro, foi um choque tão grande, emocional, técnico, psicológico, mesmo sendo psicóloga, trabalhando com isso, assim, foi muito intenso para mim. Eu participo desde o dia 1, né, então eu vi o negócio surgindo desde o início e para mim é sempre um choque muito grande conviver com pessoas que estão em estágios muito maiores, mas eu costumo dizer, por exemplo, que a própria aquisição, porque faculdade você não pode acordar e falar, agora eu quero uma faculdade. Não é assim, né? Você tem que conquistar um credenciamento junto ao MEC. E você conquista de 2 formas. Ou você dá entrada e passa por todo o processo, né? Geralmente com apoio de uma consultoria, ou você compra uma que já existe. Né? E depois que eu entrei no Class, eu comprei a minha e eu vendi uma. Olha só. Aí tô caminhando para vender a segunda. Então, assim, jamais a Zora, que era coach, mentora em 2013, Que quando tava eu lá no comecei. corporativo, que nem vendendo. sabia o que ela ia Exatamente, ouvindo fazer. Max Geringer, eu ia, sabe, pensar em fazer um F5 e pá, entendeu? Não existia isso no meu campo de visão. Então, é algo muito poderoso viver isso, né? Participar dessa jornada é bem intenso. Eu Não brinco imaginava. que o Class, ele traz essa visão, né? Pra Uhum. vocês que são sócios. Eu sempre escuto os comentários, se eu estiver errado, você me corrija. Mas o sócio sempre fala assim, nossa, Lari, eu talvez não fosse imaginar que eu pudesse ser tão grande quanto eu sou. Sim. E talvez esse grande que eu estou vendo hoje ainda é pequeno pro que eu ainda vou me tornar. Uhum. E eu queria que você me contasse, assim, algum momento marcante no Class Club na sua vida, que você falou assim, Lari, aquele momento que ele falou isso, deu uma virada aqui que mudou tudo. Teve algum Nossa, momento? Porque foram eu sei tantos. que são vários, mas algum, assim, que você lembra, assim, de prima, assim, você Tá. lembrou e Eu queria acho compartilhar. eu acho que teve vou contar um negócio que é curioso, que foi o seguinte, foi esse ano, eu fui, E olha isso, ela tá desde o dia 1 e agora tem uma novidade. foi esse ano, eu fui pro Class e eu tava naquela renovo, não renovo, né, vou renovar, não vou renovar e tal, beleza. Aí começaram as palestras e tal, e aí o Caio virou, aí do nada ele falou assim, gente, o negócio é assim, se você não tá tendo resultado com o Class, a culpa é sua. Na hora eu fiquei tão brava, pra não falar outra palavra, eu ia falar outra palavra, mas não vou falar. Eu fiquei tão brava com ele, e a gente tem uma relação ótima, né? Dos 3 é o que eu tenho, inclusive, mais contato, né? Mais relacionamento. Mas eu fiquei tão brava com ele na hora. Fui pra casa, beleza. Renovei. Respirei fundo. Depois de uma semana, eu falei, cara, ele tem razão.
E aí eu tracei um compromisso, que eu ia fazer reunião com todo mundo durante um ano. Né? E convidando, lógico, todo mundo que se disponibilizar, né? E ia fazer reunião com todo mundo durante um ano. Lari, aí as coisas começaram a acontecer num ritmo que eu falei, gente, não é possível isso, né? No final ele tinha razão. Então, às vezes, eu falo muito isso pro meu time de vendas, né? Eu falo, gente, não fiquem se encantando com, vou participar de um curso tal, nossa, vou na feira tal. Você já falou com todo mundo do seu WhatsApp? Você já fez follow-up com todo mundo? Você já mandou um áudio personalizado? Você já pegou uma matéria nossa, que a gente sou colunista do Diário São Paulo, né? Uma coluna minha do Diário São Paulo e mandou para todos os seus clientes hoje? Você já fez isso? Então, no fundo, né, Lari, eu acho que tem um básico que quando a gente começa a crescer no empreendedorismo, a gente vai parando de fazer e é o básico que traz o resultado imediato, né? Então, a partir dali, muitas coisas aconteceram e vão continuar acontecendo. Com certeza. Isso que você falou é tão forte, porque o Joel fez uma live que eu falei pra ele, essa live ficou marcada pra mim, que ele falou assim, não adianta você querer entregar o camarão na moranga se nem o arroz com feijão você tá fazendo. Então não tem jeito. Se você não for uma pessoa que você olha pro básico, faz aquele básico e aí você inova, aí o fracasso já é decisório, já vai acontecer, né? E é muito do que você falou aqui do livro, né? Você olha um lado, olha o outro, é esse desconforto que o Caio trouxe pra você, né? Nossa, primeiro momento brava, segundo momento ela tava certa, entendeu? Exatamente. Então é muito aquela coisa de você se olhar no espelho e falar assim, o que eu posso fazer de melhor por mim mesmo, né? No caso de um empresário para empresa, no colaborador, para o seu ambiente, né, de trabalho ali, tem várias pessoas que aprendem, então todos os dias com você. Então se você não for a sua melhor versão, seu amiguinho do lado também não vai gostar muito, né? Exato. Então, quanto mais a gente for melhor, melhora tudo, né? Então, isso é muito valioso também. E eu adorei essa história, porque às vezes a gente tá esperando que as coisas aconteçam pra gente. Vai chegar no nosso colo, né? Vai cair, né? Caiu do céu. E muito é a gente também agir. E eu vi ali no seu livro que você, no primeiro momento, você já fala assim, você encerra falando assim, vamos agir? É, exatamente. Porque não adianta a gente ler um livro como esse, a gente aprender tudo, a gente fazer um treinamento e a gente não colocar em prática. Hoje, qual que você acha que é o gargalo assim, maior das pessoas para elas não irem para esse próximo passo delas? Olha, eu vou dizer para você que existe um gargalo que eu acho que pouca gente fala sobre ele, que é a questão da coragem de testar. Sabe, eu acho que muita gente fala muito assim da ambição, do desejo, né? Eu vejo muita gente falando sobre isso, mas eu vejo que as pessoas têm muito medo de testar. E eu tenho uma vantagem competitiva, né, que meus pais me proporcionaram. Eu morei em 10 estados, já morei em 3 países, então eu sou muito adaptável, né, às situações e para mim experimentar, testar as coisas é algo que eu gosto. Não é um peso, né? Não é um problema. E eu percebo assim que as pessoas, mora há 35 anos em São Paulo. Gente, você nunca mudou nem de bairro. Verdade. Sabe? Então, eu vejo assim que as pessoas precisam de um pouco mais de coragem para testar, experimentar. Pô, testa a oferta. E se não vender nada, não vendeu. Entendeu? Ótimo, tá bom, recolhe, é uma oferta ruim. Testa, experimenta. Né? Eu vejo muito isso, que as pessoas, elas não têm essa priorização, sabe? De, deixa eu experimentar, deixa eu testar as coisas. Então, é um pontinho que eu acho que o pessoal tinha que exercitar mais. É igual escolher a vida que você quer. Cara, você precisa de muita coragem para falar, eu quero uma vida assim. Se você gosta, ótimo. Se você não gosta, tudo bem. Então, eu quero essa vida assim. E tomar a decisão de ir atrás dessa vida. Então, porque essa vida não vai chegar. Você que tem que ir atrás dela. Não vai chegar no seu colinho, não. Então, assim, tomar essa decisão e ter coragem. Porque, assim, uma vez eu participei de um podcast também sobre o livro, e aí ele me perguntou que orientação você daria para uma pessoa descobrir a vida que ela quer. Aí eu falei assim, olha, eu gosto muito de recomendar você imaginar que você tem os próximos 2 anos de vida sem nenhum compromisso, sem família, sem ninguém, mas você tá bem com isso. Você tem 2 anos para fazer só o que você quer. E não tem impeditivo financeiro também, mas também não é, vou ficar esbanjando, vai ficar 2 anos esbanjando a vida, né? Que rotina você vai criar para você? O que você quer fazer da vida?
No fundo, Lari, todo mundo sabe. Lá no fundo, às vezes tá tão escondido que você acha que você não sabe, mas você sabe. Então, acho que as pessoas precisam de mais coragem para desejar, sabe? Para querer, para bancar, falar, é isso que eu quero e pronto. E sem ligar para a opinião alheia, porque isso também deixa muita gente que poderia florescer, ficar dentro ali, né, do casulinho, da vidinha dela que ela já tem. Se não der para não ligar, aprenda a desagradar, entendeu? Você não vai agradar todo mundo e tá tudo bem. Tá tudo bem. Então... Todo mundo... Eu lembro do meu pai falando assim, todo mundo te agrada? Não? Ah, então você também não precisa. Exatamente, é ótimo. tão simples quanto isso, né? Então, é a grande verdade da vida. Zora, eu tenho certeza que esse livro aí, ele vai ser um divisor de águas na vida das pessoas, porque quando você já chega com uma provocação dessa e você vai mudando ali o seu dia a dia, que é o básico bem feito, que é o feijão com arroz, que é você estudar um pouco de inglês, que é você aprender uma outra língua, que seja um espanhol, qualquer coisa, é você olhar para um livro e falar assim, vou ler esse livro, e de fato você lê o livro, e aí você vai criando aquele repertório com você mesmo de que você fala e você faz, você é congruente com aquilo que você gosta, enfim, né? Todas essas coisas. O que foi um divisor na sua carreira que você falou assim, depois que isso aconteceu, parece que foi da água pro vinho? Teve algum momento, um ponto de inflexão? Teve. Eu acho que corrobora com essa questão da gente estar sempre buscando conhecimento. Conhecimento, para mim, sempre foi muito divisor de águas. Mas no ano passado, eu me dei de aniversário um curso de mercado de luxo lá em Portugal, numa cliente nossa, Universidade Corporativa Duas Marias, da Viviane Mendonça. Inclusive, o curso reconhecido pelo MEC, através da FEX Educação. Tinha que ser, não tinha como. Não. Eu gosto muito de prestigiar os meus próprios clientes, né? Mas eu fui para o curso e era um curso de mercado de luxo, 5 dias, assim, não tinha relação direta com o meu trabalho. Foi a primeira vez que eu me dei um curso para Zora, CPF, entendeu? E não, vou para uma mentoria, vou para um master, vou para isso, vou para aquilo, sabe? Pela empresa, pra uma né? pós, exato, para fazer a empresa crescer. Não, eu fui porque a Zora queria, né? E essa vivência, essa experiência lá mudou a minha vida para sempre, assim. Foi uma mudança tão grande, assim, de percepção, de autoconhecimento, de como eu me coloco no mundo, de camadas sociais e de locais que existem que eu não estava olhando, que eu não estava acessando, e aquilo foi assim as horas da água pro vinho, entendeu? Foi uma mudança bem, bem, bem radical. E que é aquilo, né? Você se permitir viver aquilo, né? Porque E pra você mim, diz sim pra você. Exato. Isso é muito valioso também. Porque às Foi vezes muito bom. você faz tanto pelo outro, faz tanto pela empresa, faz tanto pelo coleguinha do lado e você esquece dos seus próprios desejos, né? Daquilo que você quer viver. Ainda mais se você for libriana, né? Não sei se você mas eu sou. Me dou super bem com librianos, mas eu sou ariana. Que bom, que bom. Mas librianos, assim, olha, tem um pezinho no outro que é uma beleza, né? Então, foi muito importante pra mim esse divisor, sabe? É isso. E agora, pra gente quebrar o gelo, a gente vai fazer um quadro super rápido, mas que a social media que ela manda eu obedeço, entendeu? Tá bom. Então, você vai responder com sim ou não e nem precisa justificar. Tá que bom. já é um exercício aqui, né? Não precisa nem justificar. Exato, adoro. Sim ou não? Ok. Você acredita que qualquer pessoa pode se tornar uma mentora, um mentor? Não. Já teve medo de não dar conta de tantos projetos ao mesmo tempo? Já. Você já pensou em desistir de empreender? Sim. Acredita que o networking é mais importante que o conhecimento técnico? Não. É possível equilibrar a vida pessoal e profissional? Sim. Você já lançou um livro? Sim. Coisa boa. Então, eu vou deixar aqui de novo o link para comprarem o livro da Zora, que eu tenho certeza que vai agregar demais. Zora, para mim é uma honra estar com você aqui. Essa é a parte chata, né, gente? Porque o podcast ele tem que acabar, né? Mas se a gente pudesse, a gente ficava aqui horas conversando. Papo muito bom. Eu já acompanho o seu trabalho, né? Desde que você tá aqui no Class, desde que eu entrei no Class, eu acompanho o seu trabalho. E é muito legal porque eu vejo lá as fotos que você põe de antes e depois. Sim. E você fala que não é o que você está vendo, é o que está por trás da sua essência naquilo ali. E pra gente finalizar esse podcast, eu queria te fazer uma pergunta. Se você tivesse que escolher uma palavra para definir a essência da sua trajetória, qual seria?
Uma palavra? Difícil, né? Eu Muito, sei. muito. Desculpa por São isso. tantos anos. Mas é São aquela tantos palavra que às vezes anos, vem eu assim acho na que sua é. cabeça de bate-pronto, que é aquilo assim que guiou a sua trajetória mesmo. Olha, eu acho que é vamos agir, né? Vamos agir. É um lema que eu uso há muitos anos. Sou uma pessoa mais executora, mais da ação. Acho que para essa próxima década precisa ser vamos pensar. Acho que eu preciso trocar o vamos agir por vamos pensar mais, né? O Flávio mesmo fala muito disso. Vamos pensar mais, né? Executar um pouco menos. Mas acho que é vamos agir. Nesses Confesso que esse é últimos um anos, aprendizado vamos meu agir. também, né? Eu acho que é aquela coisa, vamos pensar e agir, né? Porque se a gente pensar um pouquinho antes, a gente vai agir melhor, né? Exatamente. Mas assim, num mundo em que as pessoas procrastinam tanto, É verdade. é melhor a gente manter o vamos agir e a gente pensa um pouco depois, vai O Caio organizando. fala uma frase que eu adoro. A gente troca o pneu com o carro andando e Isso. vai dando tudo certo. O que Exato. não tá bom, a gente vai ajustando e a gente chega lá no final dessa linha de chegada bem, porque a gente fez. Quantas pessoas estão aí que queriam fazer mundos e fundos e levantar empresas e não levantaram nem da cama? Então, Exato. isso é uma coisa também que a gente tem que ter a coragem de fazer, né? Da gente dar o primeiro passo. E aí, o step by step, a gente vai Sim. indo, uma hora a gente chega. E chega numa mulher dessa que traz tanto aprendizado para as pessoas e que, de fato, impacta milhares de mulheres e pessoas ali. Só no Instagram dela já tem muita coisa, mas eu tenho certeza que você vai acompanhar a Zora ali. E eu quero que você deixe para as pessoas que estão assistindo a gente onde elas te encontram, onde elas compram o seu curso, onde que elas te acham. Tá bom. Pra me achar, gente, se você colocar Zora Viana no Google, já vai aparecer na sequência, entendeu? youtube.com/Zora Viana, tiktok.com/Zora.Viana, instagram.com/Zora Viana e fexeducação.edu.br. Ou seja, é uma mulher que está em todas as plataformas. Você vê, se ela falou que ela é executora, agora a gente comprovou. Faltou o LinkedIn, né? E tem LinkedIn ainda. linkedin.com/IN/Zora Viana também vai me achar lá. Ela tá em todos os lugares. Então não tem como você não achar a Não. Zora. E se você não achar, ela te encontra. Por aí ela te encontra. O tráfego pago pega você Vai chegar lá na livraria, você vai ver ela. Então Exato. a Zora vai chegar até você de alguma forma. Zora, muito obrigada pelo seu tempo. Sei que sua agenda é corrida. Eu sei que você tira tempo para coisas importantes. Então me sinto lisonjeada de você estar aqui com a gente. Tenho certeza que o Class mudou muita coisa, mas o Class só é o Class porque a gente tem você também. Porque não é sobre o Class fundadores ou o Class equipe, mas é quem são os sócios que nos acompanham. Então a gente ir sozinho é muito bom, mas a gente ir acompanhado e bem acompanhado é muito especial também. Muito bom, obrigada, parabéns pela entrevista, você contou isso muito bem, fiquei muito tranquila, foi muito leve o papo e isso se deve muito à sua condução, parabéns. Tá vendo? Ela chegou aqui e aí a gente vai falar do quê? Eu falei, o assunto é você, entendeu? Então estamos aqui pra isso. Se você gostou de mais um Podclex, eu peço que você curta aqui, comente, deixe o seu like. Se você já vai ler esse livro aqui, comenta aqui. Eu vou ler o livro da Zora Viana, que eu tenho certeza que ela vai gostar de saber e depois acompanhar ali você também lendo esse livro, mudando a sua vida. A gente quer saber também tudo que você for assistindo aqui no Podclass e for sendo aquele ponto de inflexão na sua vida, um insight que seja, você conta aqui pra gente que a gente adora saber. E mudar a vida das pessoas é muito incrível e os sócios que estão aqui, eles vêm fazendo isso no mundinho deles e é muito bom que eles deixem esse tempo aqui pra também mudar a vida de vocês que nos assistem aqui. Não deixe de se inscrever neste canal também. E a gente se vê na próxima quarta-feira, às 6 horas da manhã, como sempre, no YouTube e no Spotify. Tchau!